Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Gomes falando e hoje o tema de nossa aula é o sistema imunológico, um sistema importante para a defesa do nosso organismo. Esses são os principais tópicos que vamos abordar nessa aula. Obviamente, o sistema imunológico é um tema bastante complexo e esse assunto nos tomaria horas e horas a fio. Porém, vamos falar somente sobre alguns pontos básicos para o entendimento geral desse sistema de proteção tão importante. Como vocês devem ter ouvido falar, o sistema circulatório tem um papel muito importante no nosso organismo, fazendo com que nosso sangue distribua oxigênio, nutrientes, hormônios e excretas aos seus destinos. O que muitos podem não saber é que a linfa, a parte líquida do sangue, além de circular por dentro dos vasos sanguíneos, também possui seu próprio sistema de irrigação e drenagem. Estamos falando do sistema linfático. Nessa imagem à esquerda, observamos a rede de vasos linfáticos que se espalham por nosso organismo. Notem que praticamente todos os órgãos são irrigados, fazendo com que a linfa percorra cada espaço do nosso corpo. Um fato importante de se lembrar é que, além de água e sais minerais, apenas as células de defesa podem circular dentro dos vasos linfáticos, diferentemente dos vasos sanguíneos, que aportam tanto os leucócitos quanto as células vermelhas, os eritrócitos. Juntamente com os vasos linfáticos, outros órgãos compõem esse sistema. Na cabeça, próxima à entrada da faringe, temos as tonsilas e adenoides, glândulas também conhecidas como amígdalas. Nelas ocorre a multiplicação de células de defesa. O timo é uma glândula localizada logo atrás do osso externo e um pouco acima da posição do coração. É nesse órgão onde acontece o amadurecimento dos linfócitos T, importantes células da nossa imunidade. A medula óssea preenche praticamente o interior dos nossos ossos longos e são responsáveis por produzirem as células do nosso sangue e também é nelas onde ocorre o amadurecimento dos linfócitos B. Um órgão bastante ignorado, mas que apresenta a sua função no sistema linfático, é o baço, localizado no lado esquerdo, logo abaixo das últimas costelas da caixa torácica. O baço é responsável por armazenar linfócitos maduros e por destruir e reciclar células vermelhas antigas. Em diversos pontos dos vasos linfáticos, podemos encontrar os nódulos linfáticos ou linfonodos, pequenas esferas que ajudam a filtrar a linfa e ajudam no amadurecimento de leucócitos. Quando esses linfonodos aumentam de tamanho e ficando perceptíveis ao toque e às vezes doloridos, chamamos isso de ínguas. As ínguas podem sinalizar a instalação de algum quadro infeccioso. E por fim, temos o apêndice vermiforme, ou simplesmente apêndice. Trata-se de uma projeção de uma porção do intestino grosso, o seco. Alguns pesquisadores sugerem que o apêndice armazena células de defesa e, portanto, integra o sistema linfático junto com todos esses órgãos. Antes de falarmos dos mecanismos de imunidade, convém falarmos sobre contra o que nosso corpo se defende. Chamamos de antígeno qualquer partícula ou molécula estranha capaz de induzir uma resposta imunológica, seja ela um micro-organismo e suas toxinas, até partículas maiores, como poeira ou grãos de pólen. Basicamente, existem duas formas de resposta imunitárias: a resposta inespecífica ou inata e a resposta específica ou adquirida. As respostas inespecíficas reagem a qualquer tipo de lesão, como choque físico, queimadura, frio extremo, bem como invasores vivos, variando desde micróbios até grandes parasitas, como os vermes. Chamamos de primeira linha de combate os nossos sistemas de revestimento, que formam barreiras naturais, por exemplo, a nossa pele, mucosas e suas secreções, assim como os micro-organismos simbiontes que vivem em nosso intestino, a nossa microbiota intestinal. A inflamação corresponde à segunda linha de combate quando a primeira foi invadida. Temos então uma inflamação, onde células fagocitárias, diversas substâncias antimicrobianas, juntamente com proteínas do sistema complemento, tentam dar cabo dos invasores. Normalmente, pode haver um aumento da temperatura em razão da atividade celular. Quando esse aumento é sistêmico, ou seja, acomete todo o organismo, chamamos isso de febre. Por fim, como terceira linha de combate, temos a resposta específica, classificada em dois subtipos:
a resposta mediada por anticorpos, ou humoral, e a resposta mediada por células, ou celular. A seguir, vamos detalhar um pouco mais sobre algumas ações da segunda e terceira linhas de combate na nossa imunidade. As células que participam da resposta inespecífica são chamadas de fagócitos. Isso porque praticamente todas elas realizam a fagocitose, aquele processo em que uma célula literalmente engole um fragmento, destruindo-o em seu interior pela ação de enzimas presentes nos lisossomos. Os fagócitos correspondem ao grupo mais abundante de leucócitos e geralmente são as primeiras células a comparecerem em uma infiltração do inimigo. Temos aqui, por exemplo, o basófilo, o eosinófilo, neutrófilos, mastócitos, monócitos, macrófagos e células dendríticas. Logo, vamos falar de sua continuidade. A seguir, entram em ação as células de resposta específica, conhecidas como linfócitos. Os linfócitos do tipo B são responsáveis pela produção de anticorpos, também chamadas de imunoglobulinas. Esses anticorpos são proteínas que se ligam a alvos específicos, como a chave em uma fechadura. Esses alvos são os antígenos. Dessa forma, nosso corpo é capaz de produzir inúmeros tipos de anticorpos, cada um atuando contra o seu próprio antígeno. Quando ativado, o linfócito B recebe o nome de plasmócito. Os linfócitos T recebem esse nome devido ao seu processo de maturação ocorrer no timo. Os principais subtipos de linfócitos T são o TCD4, ou linfócito auxiliador, e o TCD8, ou linfócito citotóxico. Existem também as células conhecidas como NK, ou natural killer, que causam a morte de uma célula quando essa está infectada. Lembra do macrófago que havia fagocitado a bactéria presente na farpa do dedo? Olha ele aqui. Após ingerir a bactéria, suas enzimas transformaram-na em pequenas partículas, cada uma representando o antígeno. Os macrófagos possuem a capacidade de externalizar esses antígenos capturados, apresentando-os ao linfócito T, CD4, linfócito auxiliar. Ao receber o antígeno, o TCD4 sinaliza outras células do sistema imunológico. Seria mais ou menos como se ele espalhasse o cartaz de um criminoso procurado para que outras células entrassem em alerta. Uma das células estimuladas é o linfócito B, que recebe a partícula proveniente do macrófago e estuda sua estrutura, aprendendo a fabricar as armas contra aquele invasor específico. Quais são essas armas? Os anticorpos, que se ligam à superfície do invasor, imobilizando-o e facilitando a sua eliminação por outras células de defesa. Em situações mais drásticas, como em uma infecção viral ou em um processo tumoral, não há muito que se fazer pela célula infectada. Visando o bem-estar de todo o organismo, os linfócitos TCD8 e eventualmente as células NK secretam a perforina, uma substância que promove o rompimento da célula infectada, levando-a à morte, mas com isso, prevenindo a proliferação de vírus ou de células tumorais. Além dos linfócitos maduros, uma parte das células estimuladas pelo TCD4 transforma-se em células de memória. As células de memória armazenam as informações do antígeno e, numa eventual reexposição, rapidamente alimentam as demais células de defesa com informação, de forma que o combate seja muito mais rápido e eficiente. Observe as curvas do gráfico, onde houve um pico na produção de anticorpos após a primeira infecção, e na segunda exposição pelo mesmo antígeno, a produção de anticorpos foi bem mais rápida e alcançou um pico ainda maior, devido à ação das células de memória.
Chamamos a primeira infecção como resposta primária e os eventos da segunda infecção como resposta secundária. Como eu disse, é muito mais rápida e intensa e ela é mediada pela ação das células de memória. Em resumo, pessoal, de forma bastante simplificada, vamos retomar como agem essas células no processo de imunidade. Primeiramente, o macrófago fagocita e apresenta os antígenos aos linfócitos CD4. O linfócito CD4, ou linfócito auxiliador, produz substâncias que ativam a diferenciação dos linfócitos B e linfócitos TCD8, e assim como as células NK, as naturais killer. O linfócito B recebe estímulos e se liga ao antígeno, diferenciando-se em plasmócitos, que assim produzem anticorpos específicos contra o antígeno. Em situações quando o processo de infecção celular não pode ser mais revertido, linfócitos CD8 ou células NK recebem estímulos do CD4 ou identificam diretamente essas células infectadas por vírus ou anormalidades e as destroem, através das perforinas. E por fim, temos a formação de células de memória, que surgem a partir da diferenciação de linfócitos B e T. Elas permanecem no organismo durante anos e podem responder rapidamente a um segundo contato com o antígeno. E para finalizar, pessoal, vamos falar sobre os tipos de imunização. Basicamente, existem dois. A imunidade ativa, quando o próprio organismo hospedeiro produz os meios de se defender do invasor, como, por exemplo, temos a vacina e o processo natural de exposição a determinada doença contagiosa. E a imunidade passiva, quando o organismo recebe uma solução de anticorpos já fabricados, ou seja, o organismo não passou por todo aquele processo de ação e produção de memória imunológica. Como exemplo, nós temos os soros e o leite materno, ou colostro, e os anticorpos passados de mãe para filho pela via placentária. Na vacinação, basicamente utilizamos o processo de exposição secundária promovida por nossa memória imunológica. As vacinas nada mais são do que fragmentos de micro-organismos mortos ou mesmo vivos, mas enfraquecidos, incapazes de causar a doença, mas que vão representar aí os antígenos. Os antígenos vão provocar uma resposta imunitária primária, que vai levar à produção de anticorpos e à produção de células de memória. Em uma posterior infecção, teríamos então a resposta imunitária secundária, com a alta produção de anticorpos e a eliminação do patógeno em um curto espaço de tempo. Lembrando também, pessoal, como essa produção é altamente específica, nós estimulamos a produção e armazenamento de células de memória para cada vacina que tomamos. Por isso é importante que nossa vacinação esteja sempre em dia. Em outros casos, no entanto, não haveria tempo hábil para a produção de anticorpos por nosso organismo. Por exemplo, em casos de acidentes com animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões e algumas aranhas. O veneno desses animais pode causar muito incômodo, podendo em alguns casos levar à morte. Dessa forma, quando alguém é picado por um desses animais, o médico aplica uma solução de anticorpos contra o veneno, chamada de soro. Para que faça efeito, o soro deve ser administrado contra a espécie a qual a vítima sofreu o ataque, lembrando que os anticorpos são altamente específicos e só assim conseguirão neutralizar a toxina. Outra coisa, diferente da vacina, o soro não estimula a memória imunológica. Assim, em uma eventual reincidência de ataque, seria necessário administrar uma nova dose de soro. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!